be a hater like you. Hello, people! Mais um momento com você, através do nosso podcast. Pode falar, people! Entusiasmadíssima. Tu tá? Muito. Pessoal, nosso primeiro episódio não poderia ser com outra pessoa. Lógico, eu tinha que chamar a Rebeca Machado. Claro, né? Rebeca Machado, ela tem uma história conosco. Ela é people desde sempre, né? E apresentá-la para vocês nesse canal aqui vai ser um imenso prazer. E eu tenho certeza que você vai adorar a nossa conversa de hoje, afinal de contas. Quando a gente fazia live, né? Diga-se de passagem, Rebeca. Isso me deu até uma... Deu saudade? Deu. Então, porque quando a gente fazia live, gente, era tão divertido. Eu não tenho dúvidas de que aqui vai ser a mesma coisa. Então, fica aqui com a gente. Só para relembrar um pouquinho, esse nosso podcast, a gente vai se divertir, sim, muito, mas nós vamos falar sério sobre desenvolvimento humano. O nosso propósito, enquanto Instituto People, é gerar valor para você. É gerar conteúdo relevante para que você possa não somente transformar a sua vida, se sentir mais empoderado a partir de algumas ferramentas e temas que a gente vai trazer aqui, mas que também você possa transbordar enquanto líder, enquanto gestor, enquanto pai, enquanto mãe, porque aqui a gente fala de tudo um pouco e, assim, no que se refere à conversa com Rebeca, muito provavelmente ela vai falar de filhos e entre outras coisas. Mas fique aqui conosco que você vai ver o que vai falar de conversa. E hoje nós vamos falar sobre tendências. 2024 chegou lá em 2023, né? Convenhamos. Quando estávamos lá em meados de outubro, né, Rebeca? Outubro, novembro, já estava todo mundo falando, meu Deus, esperando 2024, o que vai ser em 2024, quais são as tendências? Uma expectativa gigante, porque, afinal de contas, o que tinha... A gente veio de uma situação pós-pandêmica, ainda com muito resto e ainda sofrendo muito com as consequências da pandemia. Então, eu acredito honestamente que todo mundo, de alguma forma, já estava esperando por 2024, né? Eu era uma dessas que já estava me perguntando o que vai rolar de novidade, o que temos para 2024. Eu sei que você tem muito para contribuir conosco, mas 2024 ainda está começando, né? E nós vamos falar aqui sobre as tendências. Qual vai ser quais serão os grandes temas de 2024, né? Eu queria te ouvir assim um pouquinho, Rebeca, e antes mesmo de começar, eu queria que você se apresentasse falando pra todo mundo quem você é. Por favor, né? Porque senão eu chegar assim... De supetão, né? De supetão e falando, né? Ninguém merece. Então, eu sou Rebeca Machado. Sim, mãe, né? Do Luiz Henrique e do Noah. Não posso começar me apresentando diferente. Psicóloga, coach. Uma pós-graduação que eu amo em psicologia positiva e que me conduz nessa jornada. Formação em PNL, já atuando na área de desenvolvimento de pessoas e organizações há muito tempo. Não vou dizer exatamente o tempo, porque senão entrega a idade e aí é melhor não. Não tem necessidade. Mas, como você disse, sou people há muitos anos e estou muito feliz com esse convite. E esse projeto é um projeto nosso, né, Rebeca? Sim. Acho que assim... O Pode Falar People é um projeto nosso, não é da Thalita Rocha, não é do Instituto People, é nosso, inclusive de você que está desse lado daí, porque é uma ferramenta que a gente tem que utilizar a nosso favor. E como eu falei na apresentação do nosso podcast, a gente quer trazer conteúdo relevante, quer se divertir, mas quer trazer conteúdo relevante com muito respeito à técnica, ao desenvolvimento humano, a todas as ferramentas que estão à nossa disposição, porque também tem uma outra questão, né, Rebeca? A gente vê muitas coisas sendo banalizadas no âmbito do desenvolvimento humano. E aqui eu já deixo para minha galera um desafio, porque a gente precisa falar sobre isso, né?
pessoas que estão se municiando de ferramentas e que não estão instrumentalizadas, não estão preparadas para utilizar essas ferramentas e para falar sobre desenvolvimento humano e para atuar com desenvolvimento humano tanto quanto como deveria, né, com propriedade. Mas esse não é o tema da nossa conversa, a gente vai falar sobre tendências. E antes de qualquer coisa, como nos nossos treinamentos, o que é tendência, né? Eu acho que é legal a gente trazer para o pessoal essa perspectiva. O que são as tendências? O que significa, né? A tendência, ela não é nem o que está ocorrendo. A tendência, ela é o que vai ocorrer, quando a gente fala de conceito. Então, foi legal quando você trouxe que a gente está falando de 2024 desde novembro. Eu acredito que até antes, os eventos que ocorreram no decorrer de 2023, né? A gente, enquanto o People, participou de alguns, você mesmo foi para alguns e compartilhou conosco, nós já percebíamos esse movimento de tendência. Opa, o que vai acontecer em 2024? Então, é importante esclarecer que o conceito de tendência tem a ver com o que vai acontecer, para que a gente se antecipe. O que está acontecendo já é resultado do que era tendência antes. Então, a tendência, ela é basicamente as influências, o que tende a acontecer a partir do que a gente percebe no mercado, o que a gente percebe a partir do comportamento das pessoas, das próprias situações, como você trouxe da pandemia. Falando um pouco sobre tendência, o olhar para a saúde mental, ele expandiu demais depois da pandemia. Ou seja, provavelmente a tendência antes da pandemia era uma, e com com a pandemia, notou-se, né? Então a tendência mudou para a saúde mental. Sim. Então não tem como falar de tendência, não falar de tendência se a gente não olhar para o hoje. Legal. Então, o que a gente tem de tendência para 2024? A gente vem falando de 2022, 2023, o próprio Fórum Econômico fala sobre competências e aquilo que a gente precisa olhar para se manter atual, se manter relevante, porque não tem como não falar de relevância hoje em dia. Excelente. Como você trouxe, e eu gosto muito dessa ideia de banalizar. Então, muito se fala de desenvolvimento organizacional, mas pouco se estuda, pouco se aprofunda. Legal, perfeito. Acredito que existe, inclusive, uma mística em torno disso, de que pessoas que trabalham com desenvolvimento humano e organizacional têm que ser perfeitas, e a gente sabe que não é assim, que estamos todos buscadores. Sim. Então, esse olhar para desenvolvimento contínuo é uma tendência. E tem um outro lado também, né, Rebeca, que pessoas que trabalham com desenvolvimento humano também são vistos como curandeiros e salvadores da vida das pessoas, e não é bem esse o caminho, né? Não existe a receita de bolo. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de uma jornada. A gente está falando de adaptabilidade, a gente está falando, inclusive, né, já estou queimando um pouco aqui a própria antifragilidade. Então, o desenvolver das habilidades, ele tem a ver com o desenvolvimento pessoal. Então, como é que eu posso ser autoridade no desenvolvimento humano e organizacional se eu não me desenvolvo? E aqui você trouxe uma questão que não está no nosso script, mas vamos respeitar a nossa essência, né? Porque só para variar um pouquinho. E antes de a gente falar um pouco sobre antifragilidade, né? Porque é um tema que eu gosto muito de te ouvir falar, né? Eu quero colocar no centro da nossa conversa algo que tem me chamado a atenção e que muito provavelmente tem chamado a atenção de todo mundo, mas o quanto que a gente está entendendo o que tem por trás dessa velocidade, né? Porque a tendência versus velocidade, como você bem trouxe, é algo que pode mudar a qualquer momento. Sim. E tudo está mudando muito rápido. A tecnologia está aí para nos provar que a gente não tem controle de nada, que as informações elas são pulverizadas na velocidade da luz. Sim. Que a inteligência artificial chegou para fazer atalhos e também para nos ensinar muito, obviamente, mas tudo tem um lado bom e um lado que não é tão bom, né? Então, eu queria que você trouxesse também essa questão da agilidade versus tendência, esse mundo disruptivo, né? Esse movimento que o mundo está fazendo, assim. O que você pensa sobre isso? Você vê, tenho certeza que você vê como eu vejo, né? Porque a gente compartilha muito sobre isso. Mas fala aqui um pouquinho, pessoal, sobre isso. Eu acredito fortemente nessa nossa capacidade de adaptação. Por isso que eu gosto tanto do conceito de antifragilidade. Porque eu acredito que quando a gente se prepara para o caos, né? E aí quando eu entendo que não existe tranquilidade, não existe segurança, não existe a estabilidade, eu me preparo para as novas tendências, mesmo que isso signifique uma mudança daqui a 2 meses.
falando de inteligência artificial, a gente sempre traz isso, o quanto o ChatGPT ajuda, desde que você saiba fazer as perguntas certas. Então, a ferramenta, ela está disponível, mas é o ser humano que faz a ferramenta ser útil. Então, não adianta ter à disposição o ChatGPT se eu não sei fazer perguntas. Não adianta eu falar de competências de liderança se eu não trabalho inteligência emocional. Eu posso ter à minha disposição inúmeras teorias, mas se eu não trabalhar a minha conduta, a inteligência emocional, comportamentos, atitudes, olhar para mim, o autoconhecimento, tudo isso, toda essa chuva, essa enxurrada de informação vai ser em vão. E aí vira infoxicidade. Ou seja, aquilo que é para ser informação se torna tóxico, porque eu não sei lidar com tudo isso que está acontecendo. Então, eu realmente acredito que a palavra-chave ou a competência-chave para isso é adaptabilidade e antifragilidade. E o quanto que está nos adoecendo, né? Sim. Essa enxurrada de informações vindo de tudo que é lugar, né? Mas entrando agora no tema, né, Rebeca, o que é essa antifragilidade? Eu confesso para você que quando eu escutei esse tema, quando eu escutei essa palavra, eu falei, nossa, não sei não, viu? Eu acho que é um negócio duvidoso, né? Uma antifragilidade, então a gente não pode ser frágil, a gente não pode ser vulnerável, né? E logo quando esse tema veio à tona, muitas pessoas começaram a falar sobre isso como tudo que é tendência e é novidade, né? Todo mundo fala o que quer e é importante abrir um espaço também para dizer que a gente tem que buscar profundidade nos temas que surgem, né? Até para se iniciar de maneira adequada. E o que é antifragilidade? Eu sei que você é uma estudiosa do tema, conhece com profundidade. Fala um pouquinho pra gente dessa distinção, né, de fragilidade, de vulnerabilidade, o que tem a ver, enfim. A antifragilidade, ela é um conceito que diz basicamente que você precisa estar preparado para o que vier. Quando você parte do princípio de que tudo pode acontecer, você sofre menos com a mudança. Então, quando eu aceito que não existe controle, ou que não existe nenhum tipo de possibilidade dessa estabilidade que muitas vezes a gente anseia, eu me preparo internamente para isso. Então, o conceito de antifrágil, ele é para além da resiliência, porque a resiliência eu passo pela situação e volto à minha condição anterior. A antifragilidade fala o contrário. Diante do caos, eu aprendo, eu cresço. Então, é um conceito que traz o crescimento constante. Então, passei por uma situação complicada. Caramba, o que eu aprendi com isso? Porque a resiliência não, eu passei e eu não caí. Mas não é isso que a gente quer. Quando a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala de velocidade, né, com que as coisas estão, eu não preciso só me manter do jeito que eu estou. Eu preciso aprender como. Passei por uma situação desafiadora no trabalho. Caramba, o que eu preciso aprender? Existe alguma coisa que eu possa fazer para que isso não aconteça? Não. Está cada vez mais claro que a gente não tem muito controle sobre as situações. Na verdade, a gente nunca teve, né? Muitas vezes a gente acreditava. Mas a antifragilidade, ela traz esse conceito de eu me preparo para o caos. Tanto é que o símbolo da antifragilidade normalmente é o DNA. Porque o DNA, ele se adapta. Por isso que a gente, né, sempre fala muito sobre essa mulher, a questão da biologia. Vocês não estão entendendo. É a Barça. Não. Meu Deus, Barça? É a Barça. A gente não pode falar de coisas antigas. Aí a gente entregou que a gente é coroa, né? Não, Barça peraí. Barça é de 90 e muitos. Então, pulando a Barça. Voltando pro ponto, mas é legal essas considerações que você está trazendo, né? E essa relação com o mundo caótico, né? Com essa era que também a gente fala da era caótica, né? Que é o caos ordenado. A gente, pelo menos, eu não tenho essa expectativa de que as coisas vão entrar numa tranquilidade a ponto da gente conseguir controlar e monitorar as informações. Cara, isso não vai mais acontecer, né, Rebeca? Não. Então, o caos, ele é iminente. E também nós temos uma oportunidade a partir disso de ressignificar. Apesar de eu não gostar muito de falar essa palavra ressignificar, que também, enfim, as pessoas acabam interpretando de uma maneira que não é a mensagem que eu gostaria de passar quando falo sobre ressignificar, mas olhar diferente para o caos, né? Como uma oportunidade de aprender. É algo novo, é algo que está se apresentando ali para mim que vai me oportunizar aprendizados, né? Então,
não só ver o caos pelo que representa a palavra caos, né? Num viés ruim, né? A gente entende que o caos ele vai acontecer. Inclusive, isso já traz um pouco a perspectiva de quais habilidades a gente, enquanto profissional de desenvolvimento, pode trabalhar nas pessoas, que é a aceitação. O primeiro passo para a antifragilidade é aceitar. Eu preciso aceitar que não há controle, que eu não tenho nenhuma certeza do amanhã. E aí você trouxe uma fala mais cedo sobre o conceito de antifragilidade, que muitas vezes as pessoas pensam que tem a ver com robustez. A robustez é que muita gente pensava. Robustez é o duro, é a pedra. Aguenta, 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 aguenta. Mas quando quebra, quebra de vez. E não é isso que a gente quer. E nós conhecemos muitas pessoas robustas, muitas empresas robustas que se mantiveram naquela cultura, naquele estilo de gestão, daquele jeito de conduzir o negócio e ruíram e quebraram. Excelente. Não só quebrar financeiramente, mas da cultura ruir e a alta gestão falar, caramba, foi estamos todo mundo perdidos, embora. ou estamos perdidos. Estou perdendo talento, a minha rotatividade está altíssima, o meu clima está ruim, o que é que eu faço? A gente tem muitas empresas robustas, né? Enquanto People, nós trabalhamos com empresas que têm característica de robustez, que elas quebram. A empresa resiliente, ela passa pelo caos e volta como é antes, mas a empresa antifrágil não. Ela passa pela crise e ela, eu me tornei melhor. Excelente. Eu aprendi com o caos. Né? Ontem eu estava lendo uma passagem daquele livro da GPTW, que eu estou adorando ler, e ele fala sobre isso, sobre a Caterpillar, que passou por uma época da própria pandemia. Eles passaram por uma fase em que eles tiveram que demitir pessoas, e o gestor de RH perguntou pro diretor, como é que a gente vai fazer? Não, a gente vai falar a verdade. A gente vai dizer para eles que o cenário de pandemia é esse, não tem obra, se não tem obra não tem Caterpillar, se não tem Caterpillar não tem emprego. Mas a gente vai seguir essa ordem. Nós vamos reduzir custos, nós vamos trabalhar com PDV e, por fim, vamos demitir pessoas. Não foi na pandemia, desculpa, foi na crise de 2008. E aí, infelizmente, foi acontecendo tudo o que ele falou e ele teve que demitir um monte de gente. E no ano seguinte, a empresa foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Olha só. E aí muita gente fala assim, como é que pode? O cara quebrou. Demitiu um monte de gente, mas não era uma empresa com uma gestão robusta, era uma empresa com a gestão antifrágil. Sim. Então ele usou pilares da antifragilidade, ou seja, eu aceito que eu estou em crise. O que eu faço? Eu comunico de forma transparente para as pessoas, eu trabalho o propósito, elas precisam entender o papel delas nisso daqui, então todo e qualquer passo que eu der, as pessoas vão estar tranquilas com a minha decisão. E então não impactou no clima. As empresas robustas são aquelas empresas que se fecham, que não comunicam, que ficam guardando ali as 7 chaves. Que são rígidas dentro daquilo que acreditam, né? Sempre que não foi flexibilizam. Assim. Isso. E são as empresas que, infelizmente, ruem. Não à toa, né, Rebeca? Também a gente já teve um outro momento onde compartilhamos sobre isso. Hoje a gente tem escutado muito as pessoas falarem sobre coeficiente de adaptabilidade. Então não é mais coeficiente intelectual, nem muito menos emocional, né? Agora é o de adaptabilidade, é o quanto que você está disponível e aberto para todas essas mudanças que estão por vir e que já chegaram, né? E que vão continuar chegando nessa velocidade. A gente precisa, de uma vez por todas, entender que é daqui para frente, né? Então é daqui para melhor, não ia dizer para pior, porque eu acredito que é daqui para melhor. Sim. Então as empresas precisam virar a chave com relação à cultura e entender que são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. E as pessoas, enquanto profissionais, precisam se adaptar ao mercado. Nós falamos muito sobre o conflito intergeracional, aquela coisa, essa geração aí não sabe viver. Gente, todas as gerações têm algo a contribuir. E essa habilidade de se adaptar ao cenário atual, eu acredito que é o que vai fazer a diferença, inclusive emocionalmente. Então, quando a gente cria uma expectativa de que a gente tem controle sobre o que vai acontecer, ou se eu consigo prever, quando algo não acontece como eu previ, eu me frustro, eu fico triste, eu me deprimo, e aí a gente tem esse mundo de problemas com saúde mental, né? Dessas questões que estão sendo trabalhadas. O Brasil, aí a gente sempre fala de que ele, infelizmente, está no ranking de ansiedade, de depressão, de burnout e tudo isso. Eu acredito que isso se deva ao fato de nós não cuidarmos das nossas emoções, não cuidarmos desse coeficiente de adaptabilidade. Perfeito, perfeito. E aí, Rebeca, eu queria que você falasse até um pouco mais sobre antifragilidade dentro de um
trazendo um pouco um contexto metodológico, né? Quais são as perspectivas, os pilares da antifragilidade? O primeiro pilar é a aceitação. Então, eu trabalho a aceitação de que não tem controle nenhum. E aí eu começo a ter um viés positivo, começo a olhar sobre um viés positivo, como você falou. Eu entendo que aquilo é um aprendizado. Eu fico mais aberto, né? Tô aberta. Mais disponível, porque se eu aceito, Opa! Me abro. E eu começo a não reclamar. Eu passo a falar, caramba, isso aqui veio pra me ensinar. E em nenhum momento eu quero dizer que é fácil, porque muitas vezes, quando levamos esse conceito, as pessoas falam, tu tá falando isso, parece que é fácil. Não é. De forma nenhuma. É nunca desafiador. Será. Muito. E é um exercício, como também falamos sempre nos nossos treinamentos, nos nossos projetos, com os nossos clientes. Nós não queremos trazer esse olhar do mundo da Barbie, né? De que é muito fácil. Mas quando eu exercito a aceitação, quando eu exercito esse olhar positivo de aprendizado, eu acredito que eu falo sobre... encare a vida como uma criança. Aprenda como uma criança. E ensine como se estivesse ensinando para uma criança, porque estamos todos aprendendo. Quando eu me abro para esse mundo de diversidades, eu aprendo a partir daí, e aí eu olho para a antifragilidade. Caramba, o que eu preciso aprender com isso? E para que isso aconteceu comigo? E não é o porquê. Porque o porquê, ele traz o viés de reclamação, de negatividade. Eu tô murmurando, por quê? Mas quando é o pra quê, caramba, o que isso tem a me ensinar? Legal. Então, quando a gente fala de pilares da antifragilidade, eu falo da aceitação, do olhar positivo. E a partir daí, o que eu posso fazer para que este problema não me derrube mais? Porque não me paralise, não me limite, não faça com que eu regrida. Exatamente. Com que eu desista, né? Porque eu vejo que esse é um dos grandes... É o possível prejuízo ou o vilão que ficaria à espreita, né? Quando os desafios eles se apresentam. Porque a gente paralisa, não quer lidar com aquilo. O olhar de aceitação, de aprendiz, ele faz com que eu queira lidar com aquilo. Sim. E é muito importante ter rede de apoio, que o Boyatz traz isso, né? Junto com o Daniel Goleman, na inteligência emocional. Ter rede de apoio, pessoas com quem você pode contar para te dar feedback constante, isso é muito importante. Porque aí você fala, opa, quando o bicho pegar, quando der algum problema, eu tenho pessoas para me apoiar, porque ninguém precisa fazer isso sozinho, ninguém precisa crescer sozinho, dá para crescer junto. E o ideal é que a gente cresça juntos. Então, se eu tô na corporação, quem são as pessoas na corporação que podem me dar um feedback assertivo, coerente, franco, não violento, como a gente sempre fala? Fora do trabalho, quem são as pessoas em quem eu confio e que eu sei que querem me ver crescer? Quem são meus mentores? Quem são as pessoas que me inspiram? Importantíssimo. Se eu puder recomendar para todo mundo... mentoria, coach ou qualquer atividade que tenha alguém para orientar, alguém que já passou pelo que você passou e que tenha a te acrescentar, é importante também. Eu acredito que essa rede de apoio é muito importante. E a própria meta, a definição de metas. Como é que eu vou medir isso que eu quero fazer? Porque é importante a gente se reconhecer. E aí entra o viés da psicologia positiva, que eu gosto tanto, que é do celebrar pequenas vitórias. Pega uma grande meta, a partir dessa situação que ocorreu, desdobra em pequenas metas e a partir disso vai celebrando as pequenas conquistas. Excelente. Então, quando eu olho para isso como um processo de crescimento, eu falo, opa, antes, olha só, aconteceu de novo e em outros tempos, eu explodiria aqui. Agora eu estou conseguindo ter uma sessão de feedback com o meu liderado, eu não estou trazendo para mim. Eu estou entendendo, estou usando as etapas da CNV, da comunicação não violenta. Então, beleza, parabéns. Para mim, né? Já tive uma evolução. Esse olhar de aprendiz, porque o aprendiz ele vai celebrando as pequenas vitórias. Perfeito. E aqui, até para que a gente faça uma conexão assertiva, né, dentro daquilo que nos propomos, a gente está falando de tendência, né? As empresas... Quando a gente fala sobre a antifragilidade, quando juntas começamos a conversar sobre tecnologia, agilidade das coisas, entre outras questões, processos pós-pandêmicos e coisa do tipo, a gente está falando de uma tendência que está à espreita há muito tempo e que nos convida a respeitar e a aceitar essa tendência, que é desenvolver pessoas. Exatamente. Que é cuidar de gente como gente, que é cuidar de processos e levar esses processos a sério, esses processos que cuidam de pessoas, né? Cuidar da cultura organizacional. Exatamente. Que tanto os livros
trazem, comentam e propõem leituras maravilhosas sobre cultura organizacional, mas que a gente vê pouco as empresas ainda regando essas temáticas, né? Fala um pouquinho pra gente sobre... A antifragilidade, ela não tem nem de longe esse viés filosófico. E eu acredito que as empresas que têm focado no desenvolvimento de competências como adaptabilidade, inteligência emocional, elas têm um resultado muito mais sustentável. Já tem dados que comprovam o prejuízo de não cuidar da saúde mental e os benefícios. Quando eu tenho uma liderança, uma gestão Excelente. que cuida de saúde mental, que cuida de gente, que cuida de como as pessoas trabalham, os resultados ali são melhores. E aí, como você falou de tendência, o próprio Fórum Econômico traz agora o que esperam-se de líderes. Não tem nada de hard skills, só soft skills. Capacidade analítica de solução de problemas, análise crítica, criatividade, análise crítica, poder de influência, não é mais liderança, eu preciso influenciar pessoas. Então, tá mais do que claro o quanto que são as pessoas o centro dos resultados. E o quanto que essas empresas precisam ter clareza da importância da cultura como forma de municiar os colaboradores e de dar norte, né? Porque quando a gente fala de código de cultura, quando a gente fala de culturability, né? A gente está falando da habilidade que as empresas colocam ali, né? Trazem a cultura como centro do negócio, né? Para mobilizar as pessoas e dar direção para essas pessoas. E quando eu falo de uma conduta de aprendiz, eu estou falando da tendência que é do lifelong learning. A gente passa a vida inteira aprendendo. A gente está falando de formas de aprender. Então, quando a gente fala de tendências de treinamento e desenvolvimento, eu não estou mais falando de programas longos, no sentido de ter uma carga horária extensa. A gente está falando, inclusive, de opções de cápsulas, de pequenos drops, de conteúdos que são módulos longos, mas que têm atividades modulares. Então, a tendência, ela tem total, quando eu falo de desenvolvimento de pessoas, eu estou falando dessa habilidade de adaptar. Está mais do que claro que as companhias precisam instigar para que os colaboradores aprendam o tempo inteiro. Aprendizagem autodirigida é uma tendência. Quando eu falo de inteligência emocional, e é legal que você falou que eu acredito que as tendências elas não são para 2, para 3 meses. Inteligência emocional a gente fala de inteligência emocional há 20 anos. Mas agora que a gente está trazendo a perspectiva da aprendizagem autodirigida, que o Boiati já falava lá atrás. Sim. Só que ninguém olhava porque o nosso... É tão superficial o olhar das pessoas. Então, inteligência emocional. Pensavam que era só... As pessoas traziam autogestão. Conhece, né? Conhecer as suas emoções, autoconhecimento e ponto. Acabou Isso. ali. Ou então, controlar as emoções. Antes, a inteligência emocional era controlar as emoções. Hoje já está claro que não é isso. É manejar. Eu preciso sentir a raiva. Eu preciso sentir a frustração. Então, quando eu trabalho numa cultura que inibe o meu sentir, inibe a minha autenticidade. E que não dá voz, não cria um espaço, aí falando de tendências, né? Que não cria um espaço onde as pessoas possam ter essa liberdade emocional e falar sobre o que sentem, o que desejam, o que querem, o que veem. Qual o propósito delas? E eu não tô falando do propósito de novo filosófico, tem que ter um propósito para aquilo que eu faço. E não podem questionar. Não pode questionar. E aí a gente entra naquilo que eu bato muito. Nós criamos crianças que são... Né? Naturalmente eu falo da criação de crianças. Crianças que obedecem e adultos que questionam. Não existe isso. Para ser um adulto que questiona no sentido positivo, eu tenho que deixar claro desde sempre que é legal questionar. E que o questionamento ele faz todo mundo crescer. Porque quando chego na empresa e questiono... Por que a gente não pode tirar meia hora para fazer uma roda de conversa sobre um livro? E eu questiono, caramba, olha que legal, eu tenho pessoas que, quando eu não abro espaço para as pessoas trazerem o que elas sentem ou pensam... Você não abre espaço para inovação. Não abre espaço para inovação, perfeito. Não abre espaço para crescimento. Não existe espaço para crescimento. São as pessoas que trazem isso. Então, a antifragilidade, ela é aprendizagem. Estou falando de tendência de antifragilidade, estou falando de tendência de aprendizagem. As empresas precisam abrir espaço para que as pessoas inovem, que errem, erros, como sempre, né? Que eu gosto de reforçar. Erros não intencionais. Se eu tenho um movimento de erros não intencionais, eu tô incentivando a inovação. Porque nem sempre tu faz certo da primeira vez.
Mas quando eu abro o campo para aquelas pessoas tentarem, uma hora elas vão acertar e o meu clima cresce, minha cultura cresce, minha empresa fatura. Então, eu acredito que a cultura da antifragilidade é a cultura da aprendizagem, é a cultura de que eu entendo que o caos vem, então eu preparo o meu time para tá forte, sabe? Sim. Para encarar os desafios. E me veio agora aqui uma lembrança, né, de algo que aconteceu curiosamente, assim, aconteceu hoje pela manhã numa conversa com um gestor, onde, diante de um dilema, ele trouxe a seguinte perspectiva, né? Eu não consigo, eu tenho que colocar a mão na massa. Eu não consigo abrir um espaço para conversar com as pessoas, eu não consigo ter tempo de qualidade com as pessoas, porque eu preciso colocar a mão na massa. Tá tudo tão rápido, que eu não tenho tempo para perder. E uma das tendências que a gente percebe e que as empresas, penso eu, né, Rebeca, que eu vou subir a minha criticidade, assim, e vou me permitir, vou ser corajosa a ponto de falar minha opinião com muita clareza, né? Eu vejo que as empresas ainda estão dormindo para essa necessidade de abrir um espaço para as pessoas falarem, para as pessoas serem escutadas, né? Criar nos mais diversos fóruns, assim, né? Onde isso vire uma verdade, isso vire uma cultura, como você bem disse, né? Então, o quanto que as empresas podem se municiar de técnicas e de ferramentas para dar esse espaço e para dar voz para as pessoas, não é mesmo? Por isso que é tão importante para todo o processo de desenvolvimento de pessoas, a alta gestão patrocinar no sentido emocional. Porque isso é exemplo. A gestão de RH, o departamento de RH, a gestão de pessoas, o setor de gente, como alguns clientes, né, têm tratado a área, não adianta ter um movimento da gestão de RH para isso se a alta gestão tem pensamentos tão antigos como eu tenho que ter a mão na massa. Não, a gente já sabe que o bom líder, como traz o pilar da GPTW, é o que delega, que mentora, que acompanha, mas que delega com pontos de controle. Claro, porque a gente está falando, né, do pipeline de liderança. Pontos de gestão. Com pontos de gestão, mas que confia no time. A confiança é a base da alta performance. A gente já vem falando sobre isso em segurança psicológica. E outra tendência, segura aí, pessoal. Relacionamentos de confiança. Nossa, tão básico, tão, né, tão... Sim, a gente precisa e estamos levando muito essa mensagem para as empresas, para os gestores, né, no sentido de acordar para essa necessidade. Vamos falar sobre relacionamento de confiança. O que é esse negócio? Para além do trabalho em time, trabalho em equipe, dos team buildings da vida, vamos falar e entender sobre o que é relacionamento de confiança? Isso. E essa centralização, essa coisa do colocar a mão na massa, é o oposto do antifrágil. Porque o antifrágil, ele se prepara para o caos. Quando eu quero controlar ou colocar a mão na massa, o colocar a mão na massa é uma forma de controlar. Sim. Então, eu acredito que eu fazendo, eu prevejo o resultado. Eu estou indo contra o que o mercado está trazendo. Os líderes, eles estão se afastando da operação e se colocando numa condição estratégica realmente. Então, como é importante a alta gestão se preparar emocionalmente também. Porque a gente sempre fala, é muito importante que exista um trabalho até em paralelo com a alta gestão, quer seja uma terapia, quer seja uma mentoria, coach executivo ou mentoria, mas para que ele se prepare para o desafio que é gerir pessoas. Ou um espaço para diálogo, né, Rebeca? Sim. A gente não precisa de muito para crescer e para se desenvolver, para tornar o relacionamento de confiança algo efetivo e palpável. Ter um espaço onde a gente possa compartilhar, caramba, né? Vamos aqui tomar um café juntos, vamos fazer a moda antiga, cada um traz o seu pratinho e a gente compartilha. Isso traz uma riqueza, né, de uma grandeza e de uma simplicidade. Todo mundo pode fazer. Isso. Né? Isso é uma conduta antifrágil. Eu trago o time para compartilhar e eu entendo que estamos todos aprendendo juntos. Eu abro um espaço para as pessoas serem. Muito importante que as pessoas sejam quem são. Abrir esse espaço para diversidade. Não temos mais como deixar, né, de lado diversidade, equidade e inclusão. Isso é um tema que eu acredito que demorou muito para virar tendência e bater na porta. É muito importante que trabalhe. Eu não estou falando só de
um viés da diversidade e inclusão. Eu não tô falando de todos, inclusive de a pessoa falar no tom de voz que ela fala normalmente, ser respeitada, utilizar as roupas que ela gosta de ser respeitada, nas pequenas coisas. Se vulnerabilizar. Se vulnerabilizar, não ser taxada de fulano chora por tudo. E aí a pessoa aí acontece o que a gente conhece, a pessoa fica castrada com aquilo ali. Então é importante que essa cultura da antifragilidade, e não tem a ver com ser duro ou não quebrar, e sim o contrário. Como é que eu posso garantir que todo mundo aqui na empresa onde eu trabalho não precise quebrar? Porque é isso que o antifrágil traz. Em suma, a antifragilidade tem a ver com não precisar quebrar ninguém. Eu me preparo tão bem para o caos que ninguém se quebra aqui. A gente cresce juntos, sem precisar quebrar. Quanta grandeza, né, Rebeca? Eu acho que nós poderíamos ficar horas aqui falando sobre antifragilidade, porque acaba que você trouxe de uma maneira tão, tão bacana, tão bonita, e mais uma vez, muito obrigada pelas trocas. Sou sua fã, você sabe disso, mas assim, você conseguiu trazer muitas questões a partir desse conceito da antifragilidade, né? Muitas tendências. E se você tivesse que resumir, assim, traduzir em miúdos, né? E fazer um convite para as empresas, para os gestores, para os líderes. Qual pedido você faria? Cara, pessoal, olha para cá. Esse ano a gente precisa que vocês olhem para esses temas aqui. Se você pudesse traduzir em miúdos, qual seria o seu convite para as pessoas, para os gestores, para as empresas? Aí quem vai ser corajosa sou eu, né? Tá. Não adianta Fica à vontade, fazer tá? planejamento estratégico, meu povo, se não cuidar da cultura, porque a cultura engole o planejamento estratégico no café da manhã. Então, meu convite é para desenvolver uma cultura. Cultura de verdade. De verdade, a cultura de verdade. Não é só a plaquinha de missão, visão e valores. Cultura. Quem são as pessoas que trabalham bem? Porque a cultura ela é construída a partir das pessoas que trabalham na empresa. Que vivem ali, que passam 9 horas, 8 horas do seu dia naquele ambiente. Então, meu convite é: cuidem das pessoas para que a cultura seja uma cultura forte, antifrágil, e uma cultura de gente, porque são as pessoas que fazem o resultado acontecer. E peçam ajuda, porque eu acredito que muitas vezes a alta gestão, os donos das empresas, os empresários, eles se colocam numa condição muito solitária, do tipo, não tem com quem eu possa contar, ninguém está comigo, e não é bem assim. E para isso tem empresas como a People. Como a People. Já fazendo aqui o nosso merchan, sim, né? Porque sozinho ninguém consegue nada. Não. Mas, e muitas vezes você está imerso na cultura, você está imerso no problema e você não consegue encontrar formas de manejar e de oxigenar essa cultura, né? Então, contar com pessoas de fora para propor iniciativas que potencializem, que façam essa cultura ser oxigenada, é perfeito, sim, né? Mentorias e muitas iniciativas de saúde mental, e aí eu não estou falando só de psicoterapia. Atividades que promovam o cuidar de gente. Desde yoga, pessoal. Yoga. Sim, vamos começar a falar de yoga e meditação de uma maneira mais preparada, né? Tem muitas técnicas, tem muitas formas da gente propor yoga e meditação no mundo corporativo, né? A própria terapia, rodas de conversa, clube do livro, tem tantas iniciativas que são tidas como pequenas, mas que fazem a diferença. Fazem. E que aproximam. Aproximam. Café da manhã, café com o diretor, reuniões rápidas de 10, 15 minutos para falar sobre os resultados e as expectativas, comunicação clara e transparente. Tem um cafezinho no corredor onde as pessoas possam compartilhar. Promover o contato e o relacionamento de pessoas é o que fortalece e forma a cultura, e eu acredito que as empresas fortes, com culturas fortes, vão fazer diferença. E que rebaixam as armaduras, né, Rebeca? Não existe nada mais bonito dentro de uma cultura que não o proporcionar encontros, né? E essa cultura nada mais é do que a disponibilidade das pessoas de convergir, de compartilhar de uma única visão, né? E de crescer juntos. Isso é cultura, né? Sim. Não é uma única cultura, são várias culturas que se misturam e que fortalecem uma única, e por que não falar de fortalecimento de propósito a partir da cultura, né? Porque é importante os valores estarem alinhados. Os meus valores pessoais, eles estão totalmente alinhados aos valores da People, e isso é muito importante para toda a companhia. Mas Que outro convite você faz?
Gestores, líderes. Posso fazer esse convite? Faz. Gestores, líderes. Cuidem de vocês. Se cuidem, né? Abram um espaço na agenda de vocês para se cuidar. Autoconhecimento, autogestão, o olhar para si, ele é indispensável, né, Rebeca? Sim. Por favor, não fiquem sozinhos. Eu acredito que gestores e líderes precisam estar nesse lugar de vulnerabilidade para reconhecer que precisam de ajuda, porque lidar com várias pessoas, com dinâmicas totalmente diferentes, necessidades diferentes, isso é super complexo, não tem nada de fácil. E a responsabilidade que um gestor carrega, não é, Thalita? Porque ele é responsável por todas as famílias que ali estão. Então, cada decisão que ele toma tem um impacto grande e carregar esse fardo sozinho muitas vezes pode ser muito pesado. Então, acredito que esse convite para olhar para dentro ele é importante. Excelente! E, Rebeca, agora, né? A gente tem coisa nova aí, né, pessoal? Aqui no Instituto People, nós estamos com tantas novidades. A gente tem sede de coisa nova, a gente tem sede de movimento. E ano passado nós tivemos um evento que foi o The Building Experience, que foi um evento muito legal. Foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Um sucesso, porque foi uma imersão de alto impacto que aconteceu na selva, assim, num hotel incrível, no meio de tantas energias fluindo. E ali também a gente aprendeu. Sim. E por falar em antifragilidade, né? A gente aprendeu e percebeu que tínhamos uma grande oportunidade de trazer os líderes, os gestores para um outro lugar de desenvolvimento, né? E por isso a gente tem um convite aqui para fazer e compartilhar com vocês uma novidade. Fala aí, Rebeca. Isso. Em maio, nós vamos ter o The Building Experience, a segunda edição, que é com foco em saúde e bem-estar, nada mais oportuno, nada mais alinhado com as tendências. Então, fiquem ligados, porque nós vamos ter a segunda edição em maio. Mas antes de ter a edição em maio, nós vamos ter um evento incrível em março para falar sobre esse projeto que é do nosso coração. Vai ser uma imersão também, como tudo que a gente faz. Aqui na People, a gente valoriza muito a experiência, a imersão mesmo, de alto impacto. O relacionamento, né? Mas não vai ser na selva. Nós vamos fazer um mergulho aí em um ambiente com foco em wellness. Saúde e bem-estar. Muitas iniciativas voltadas para o cuidado com a mente, cuidado com o corpo. Cuidado integral. O cuidado integral, que é o que a gente tanto traz cuidado aqui, integral, né, Thalita? Então, quando a Thalita falou do aprendizado, é basicamente isso. A gente vai manter o The Building Experience lá na selva, lógico, mas a gente também vai trazer com esse viés de saúde e bem-estar, porque também é nossa cara esse cuidado integral. Então, fiquem ligados, porque a programação tá incrível e logo mais a gente apresenta e já dispara aí nas redes sociais tudo de bom que vem por aí. Ai, tem tanta coisa boa chegando. Bom, gente, esse papo com a Rebeca foi uma delícia. Nossa, tá cada vez melhor, viu? Né? A gente tá ficando boa nisso. A gente tá ficando boa. Ou ficando melhor, porque boa a gente sempre foi. É verdade. E humildes, né? Modestas. Mas, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido tanto quanto eu aprendi apresentando esse podcast. E eu tava aqui pensando, diante dos convidados que estão, né, chegando por aí, eu vou pós-graduação aqui. E já te falar isso. É praticamente um PDL. É uma formação. Um podcast PDL. É uma formação. Fico escutando, perguntando, escutando e me deliciando nesse universo. Exatamente. Né? Todos aprendendo. Inclusive, o próximo tema a gente vai falar sobre o que a gente não, né? Porque talvez eu não esteja no estúdio, mas olhando Rebeca, e acompanhando, com certeza. Sem sombra de dúvidas, você vai estar acompanhando, mas a gente vai falar sobre cultura organizacional. Incrível. Eu acho que super pertinente, né? Começar falando sobre cultura vai ser muito rico. Então, se você quer saber um pouco mais sobre cultura organizacional, vem, que não pode falar, people. Vai ter assuntos sobre cultura organizacional. Obrigada, Rebeca. A você. Obrigada. Foi ótimo. Espero que você tenha gostado.
Você que nos assistiu até o finalzinho, faça seu comentário. Se você quiser fazer alguma pergunta, quiser interagir conosco, nós estamos à sua disposição. A gente adora essas trocas. Mas, por favor, como estamos em processo de aprendizagem, nos deixe saber. Exatamente. Como que a gente foi nesse encontro aqui com Rebeca Machado, falando sobre tendências relacionadas ao desenvolvimento humano e organizacional. Fica conosco no Pode Falar People e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, people!